Hannah Arendt foi uma filósofa alemã de origem judia. Fugiu do nazismo e seu pensamento é essencial para se compreender o fenômeno do totalitarismo e os movimentos de massa. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Hannah Arendt nasceu na Alemanha, em 14 de outubro de 1906. Estudou filosofia na Universidade de Heidelberg, formando-se em 1928. Foi aluna de Martin Heidegger, um famoso professor e filósofo alemão, homem pelo qual ela teve um relacionamento íntimo, um amor proibido. Ela é uma das grandes filósofas políticas do século XX, tendo se debruçado em temas como o antissemitismo, imperialismo, fascismo, nazismo e marxismo. Por ter origem judaica, ela perdeu o direito de frequentar universidades com a ascensão do nacionalsocialismo na Alemanha na década de 30 e sua doutrina antissemita. Sofrendo hostilidades do novo governo e sua doutrina, e chegando a ser presa por 8 dias em 1933, ela decide sair da Alemanha. Então, ela foge para a França e depois, com a guerra na Europa, decide se refugiar nos Estados Unidos em 1941, passando a ocupar a função de jornalista e professora universitária depois de um tempo na nova pátria. Hannah fez uma árdua pesquisa para entender o século XX e seu mal, o espírito da época e suas ideias, o século do totalitarismo e da banalidade do mal, este que foi o título de um de seus livros. A crise da tradição religiosa e da fé, que se acentuou no século XIX na figura de Friedrich Nietzsche no campo filosófico, fomentou novas visões e a adoção de teorias e pensamentos políticos para preencher um vazio que, implementados no século XX, foram os maiores causadores de governos totalitários e genocídios em massa. Se a verdade e Deus estão mortos, a sociedade perde a conexão com o transcendental, com algo maior, com virtudes elevadas. O vazio espiritual e a ausência do sagrado, com a crise da espiritualidade das religiões, foi substituído pelo novo Deus-Estado onipotente, baseado em doutrinas coletivistas, que passou a controlar a vida em sociedade. Os indivíduos são transformados em massas e divididos em grupos ou classes num regime totalitário. E esses indivíduos massificados se tornam mais facilmente manipuláveis pelo Estado. Eles são moldados e comandados com apelos de discursos políticos coletivistas e identitários que os conquistam. Sua individualidade é totalmente negada. Assim, o totalitarismo é um modelo onde ocorre uma dominação total do Estado sobre o indivíduo e toda a sua vida privada através de sua burocracia, legislação e propaganda. Foi em sua obra Origens do Totalitarismo que Hannah Arendt identificou de forma precisa a enorme semelhança do marxismo incorporado no governo de Joseph Stalin com o nazismo de Hitler. Ela viu alguns pontos chaves nessas duas sociedades totalitárias, a soviética e a alemã. A banalização do terror é um ponto-chave nesses sistemas de governo. Outros são a manipulação dos coletivos e a massificação da política. E o totalitarismo promove, como ponto-chave de seu objetivo, a perda da capacidade de julgamento e, consequentemente, da capacidade de diferenciar o bem do mal. Uma importante obra de Hannah Arendt é Eichmann em Jerusalém. Adolf Eichmann foi um oficial nazista, um tenente-coronel da SS, que participou da deportação e execução de milhares de judeus e acabou escapando do Tribunal de Nuremberg em 1945. A inteligência do governo de Israel identificou sua fuga para a Argentina e decidiram capturá-lo para que ele fosse julgado pelos seus crimes contra o povo judeu. Em 1961, Hannah Arendt acompanhou o julgamento e, como uma filósofa judia que estudava o fenômeno do nazismo e dos regimes totalitários, ela tirou boas conclusões. Apesar de judia e contra o antissemitismo, ela identificou irregularidades no julgamento de Eichmann. Ela então escreve: as irregularidades e anormalidades do julgamento de Jerusalém foram tantas, tão variadas e de tal complexidade legal que, no decorrer dos trabalhos e depois na quantidade surpreendentemente pequena de literatura sobre o julgamento, chegaram a obscurecer os grandes problemas morais, políticos e mesmo legais que o julgamento inevitavelmente propunha. Para Hannah Arendt, ver Adolf Eichmann foi essencial para se compreender o processo de banalização do mal,
da normalização do crime institucional como se fosse até mesmo parte de um processo burocrático do Estado, um papel a se cumprir. Esperava-se encontrar um monstro com tendências de psicopatia, um dos responsáveis pelo Holocausto dos judeus, o anticristo em pessoa. No entanto, vendo o julgamento e os depoimentos de Eichmann, descobriram que se tratava de uma pessoa medíocre, não muito diferente de qualquer outro agente cumpridor de ordens. E mais, apenas um funcionário carreirista que gostava de agradar os chefes. Um típico funcionário público mediano que apenas obedecia às ordens sem questionar, já que se tratava de sua função para a manutenção de seu emprego. Eichmann era um homem que por um acaso entrou na SS e passou a servir um dos estados mais assassinos da história. Ficou claro então que, por estar trabalhando para um governo despótico e assassino, era isso que precisava fazer para ser premiado e subir na hierarquia interna. E o mais surpreendente, Adolf Eichmann não era essencialmente um antissemita que alimentava ódios por judeus. E segundo seu relato, ele teve amigos e até uma amante de origem judaica. Adolf Eichmann e sua defesa deixaram a entender durante o julgamento que ele sabia sim o que iria acontecer com os judeus e, sobretudo, o que a SS realmente fazia, mas que ele teria prestado juramento ao Führer alemão e isso colocava em risco sua vida e de sua família. Ainda assim, a compreensão que se obteve desse homem com suas respostas e relatos era que se tratava de um funcionário público que não questionava ordens de superiores. A indiferença ao outro, o mal, o ódio, o crime foram institucionalizados no Estado alemão daquela época, e qualquer um que quisesse um bom posto de ocupação no Estado deveria participar dos crimes. É claro que pessoas como Adolf Eichmann escolheram um caminho mais fácil em troca de congratulações e uma boa vida naquele regime político. Hannah Arendt chega à conclusão que a solução final contra os judeus não foi ideia do Eichmann. Nada disso foi elaborado e arquitetado por aquele medíocre funcionário público. No entanto, ser um alemão no período nazista e protestar veementemente e publicamente contra o governo é uma sentença de morte certa. Sobre os poucos heróis corajosos que defenderam a verdade e a liberdade humana na Alemanha nazista, temos um vídeo aqui no Visão Libertária do famoso caso dos irmãos Scholl e do grupo Rosa Branca, intitulado Os Irmãos que Desafiaram Hitler. Hannah Arendt sabia perfeitamente que o Estado totalitário, sua propaganda e sua onipotente máquina de controle social baseada no terror conseguia transformar pessoas comuns e até medíocres demais em criminosos de grande potencial. Eichmann explicava que ele apenas fazia parte de uma engrenagem maior, uma estrutura na qual ele apenas era uma pequena peça com, talvez, pouca importância. Se ele não tivesse executando aquelas ordens cruéis e desumanas, outra pessoa teria feito, e isso fica evidente por um lado. E essa estrutura maior, o aparato burocrático estatal, compensava e estimulava o crime. E é por isso que os piores tendem a chegar ao poder e a alcançar os maiores cargos no Estado socialista e totalitário, como bem alertou Friedrich Hayek. Talvez tenha sido pouco satisfatório por parte de muitos judeus de Israel em ver o Eichmann relatando sobre sua função no Estado alemão e sua mentalidade de funcionário público. Talvez o gosto pela vingança não tenha tido sabor algum quando compreenderam que o criminoso em questão agia como um mero cumpridor de ordens, e não se tratava de um antissemita patológico. Aqui no Visão Libertária temos um importante vídeo intitulado O Efeito Lúcifer, que analisa essa mentalidade desumana montada pelas circunstâncias do momento que banaliza o crime encontrado em Adolf Eichmann e demais agentes do Estado opressor. O link estará na descrição. Ao comparar e analisar o totalitarismo stalinista com o nazista, Hannah Arendt percebia que todo esse mecanismo burocrático do Estado criminoso e opressor era presente em todo governo que anulava o indivíduo e seus direitos. Não foi um fenômeno exclusivo da Alemanha nazista. O mesmo aconteceu na União Soviética, e ela escreve: os nazistas sabiam muito bem que tinham mais em comum com a versão stalinista do comunismo do que com o fascismo italiano, e Mussolini, por sua vez, não tinha muita confiança na Alemanha nem muita admiração por Hitler. Todo Estado socialista, como bem observou Friedrich Hayek na obra O Caminho da Servidão, tanto o nacional-socialismo alemão quanto o marxismo soviético
objetivam como fim último o totalitarismo total e a completa anulação do indivíduo e seus direitos. Um cenário semelhante ao que se encontra na obra 1984 de George Orwell. O canal L de Liberdade lançou um vídeo intitulado 1984 – Visão Literária. O vídeo faz uma análise precisa da visão de George Orwell sobre o totalitarismo. O link estará na descrição. A concentração absoluta de poder no Estado e sua elite só tem esse resultado possível: violência institucionalizada e banalizada, a premiação ao ato violento, onde o crime passa a ser lei. As ideologias coletivistas que clamam por um Estado absoluto e onipotente sempre distorcem a linguagem e os conceitos das palavras. Esta é a primeira vítima. E usam termos vagos como justiça social, bem-estar comum ou unidade étnica e cultural que podem ter diferentes e amplas interpretações, o que permite ao governo ocultar sua verdadeira e perversa intenção, mascarando os seus objetivos com belos discursos que conquistam sobretudo os mais jovens. O que freia o poder do Estado é uma lei verdadeiramente justa que proteja o indivíduo e seu direito de propriedade privada sobre si e seus bens, e mais, que lhe permita defender seus direitos e sua vida com armas. O desarmamento de todos os cidadãos é um caminho para se chegar num governo totalitário. Não teremos tempo de aprofundar aqui a análise das políticas de desarmamento promovido em sociedades socialistas e totalitárias, mas cabe uma recomendação de livro essencial sobre o tema: Hitler e o Desarmamento, como o nazismo desarmou os judeus e os inimigos do Reich, de Stephen P. Holbrook. A grande reflexão filosófica que Hannah Arendt busca trazer a todos é: o que faz um ser humano comum ser um executor de homicídios em massa? Eichmann, de fato, não era nenhum homem virtuoso e espiritualizado, ou mesmo um exímio intelectual, mas apenas um funcionário público carreirista obediente aos chefes, que queria usufruir do melhor que seu posto no Estado alemão poderia proporcionar. Assim, voltamos ao que foi falado no início do vídeo, de que a crise da espiritualidade, do sagrado e das religiões criaram um vazio no espírito e mente das pessoas, que foi preenchido por ideais utópicos de mundo perfeito e pelo monstro das ideologias coletivistas, que se tornou a nova religião do século XX, germinando, por fim, no monstro do Estado totalitário e onipotente. O ser humano se mostrou fraco sem a figura sagrada e transcendental de Deus. Se Deus está morto, como proferiu Nietzsche, então quem irá julgar e condenar pessoas como Adolf Eichmann e outros genocidas após a breve vida na Terra? Se não existe uma lei universal e transcendental que vá além da vida comum e das meras normas estatais, ou até mesmo uma realidade que transcende a qual vivemos, tudo mais pode ser feito sem consequências posteriores para o indivíduo e sua alma. Assim, a responsabilidade do indivíduo sobre seus atos é diminuída e terceirizada, já que ele não está sujeito a uma lei maior e não precisa lidar com isso após a morte. O cidadão da sociedade totalitária, ao se tornar livre do sentimento de culpa por seus atos, pode dizer: estou cumprindo ordens para o grande líder, ou proferir desculpas vagas como: é para o bem maior do Estado ou do coletivo. É então nesse cenário que figuras políticas messiânicas se tornam como um falso Deus, e a propaganda ideológica do Estado se torna um novo evangelho para os espíritos desvirtuados e vazios, originando então na banalidade do mal. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por O Historiador, revisado por Donda e narrado por Edilé. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, se inscreva e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!